Olá, bom dia, meus amigos do canal Setup 123FX. Aqui é o trader Alexandre Viana. Estamos dando início às nossas análises. Hoje são 11 pares, ok? E faremos um vídeo mais curto. Faremos só os pontos de entrada e os pontos que vocês devem estar monitorando para fazer as suas operações essa semana. Não esqueçam de olhar aí o calendário de news, ok? E também olhar o calendário de volatilidade. Não procurem operações em momentos que o mercado não tem volume, tá joia? Isso aí já foi ensinado para vocês aí direitinho. Deem uma olhada no site do Wanda, tá? No horário de volatilidade do mercado, para que vocês não fiquem abrindo e até mesmo perdendo tempo analisando o mercado que está parado, ok? Então vamos lá. 11 pares, vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pares, começando com euro, dólar. Marcamos aqui, vou colocar no semanal. Aí, deem um print na tela ou parem aí o vídeo, ok? São as nossas resistências e os nossos suportes de semanal. Vou para o meu H4, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, H1, mesma linha de tendência de alta e de baixa no H1, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. Vou para o MM15, ok? E lá a gente fez algumas marcaçõezinhas, né? Essa marcação aqui, ele já chegou nesse topo, já chegou nesse fundo. Então, para que não se repita o movimento, a gente fazer alguma compra aqui pertinho, né? E o mercado retomar, então melhor procurarmos um ponto de compra acima desse topo, tá? Então temos aqui uma procura de um ponto de compra em 1,1350 com um target aproximado de 1,1510. Então teríamos aí mais ou menos uns 157 pips. E é importante que vocês entendam que tem que ser mesmo nesse ponto de compra, tá? Muitas vezes o preço pode subir nessa região e voltar e abrir o nosso ponto de venda aqui. Então cuidado, né? Se fosse fácil, era mais fácil colocar a ordem mais tranquilo, colocar a ordem pendente aqui, né? Tá? Então é melhor que enxergue graficamente essa entrada. Se por acaso o mercado criar esse padrão, né, ou você enxergar graficamente, coloque o seu stop aqui em mais ou menos uns 30 pips, tá? 30, 31 pips. Mesma coisa para vender, lembrando que aqui foi, né, uma resistência, ok? Foi quebrada, mas ele está nessas zonas de resistência e suporte de semanal. Nós temos aqui o que? Sempre que esperar um bounce, ou seja, o preço toca e volta, ou um breakout, ok? Ele quebra. Então vamos olhar aqui, deixou aqui um fundinho, né? Vamos tentar vender após a perda desse fundo, para que o movimento também, o mercado não torne a fazer o movimento de novo e nós sejamos estopados. Então eu criei aqui o mercado perde suporte, faz um pullback, entra numa vela de baixa, um pontinho de venda aqui, talvez seus 30 pips de stop loss ou aqui próximo esse suporte que vai acabar virando uma resistência, aqui próximo a uns 28 pips você colocaria seu stop, tá? Então, stop de 28 para um target de 177 pips. Ok? Vamos lá para o próximo, GBP-USD. Lembrando aí que todos os pares que têm o GBP, né, eles tiveram aí muita volatilidade. Vocês vão perceber aqui no GBP-AUD, GBP-CAD, GBP-NZD. E aí a gente vai fazer algumas considerações. Vamos colocar lá no semanal. Dei um print na tela novamente. As nossas resistências e suportes do semanal. H4, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. É a mesma do H1, ok? Não precisa ficar... se você mudar o ângulo dessa linha de tendência de baixa para cá, não vai mudar absolutamente nada na análise. Tá? Então eu peguei aqui, ignorei um pouco os spikes, tá? Eu coloquei minha linha de tendência de baixa, mais ou menos aqui, nossa linha de tendência de alta, tanto de H1 quanto de H4, e a linha de tendência de baixa, tanto de H1 e H4, são as mesmas. Vamos lá para o M15, o M15 de novo, tá? Se o mercado
quebrar essa resistência, espere quebrar também a resistência do semanal, esperar um pullback, define o tendência, e vamos fazer a compra com um target de aproximadamente 300 pips, tá joia? E se ele definir venda, target mais ou menos de 199 pips. Tá? Hoje estou dando mais ou menos uma explicação ou simplesmente uma orientação de onde posicionar o stop. Tá? Lembrando sempre que esse triângulo aqui grande, que esse triângulo é do H1 e do H4. Né? Então, se ele no M15 fizer esse rompimento, essa quebra, né? Ou esse rompimento, vocês vão estar o preço vai estar quebrando em H1 e H4 também. Então, para você fazer a venda, a tua entradinha aqui, vou até puxar um pouquinho mais para cá, ó, que ele deixou esse fundo aqui, vendeu um pouquinho mais só abaixo desse preço, tá? Mais ou menos aqui nessa regiãozinha aqui. Então, se vender aqui, target de 189 pips, 190, teu stop, tá? Cuidado, que ele vai ficar um stop um pouquinho maior, né, por causa do movimento que teve a Libra forte, né? Caiu rapidamente 100 pips, devolveu 100 pips. Então, talvez esse seria o ponto de entrada em M15, ok? E teu stop, se você colocar um meio do triângulo aqui, você vai ter um stop grande, né? Mas não é para se preocupar com o stop, não. 65 pips para um target de mais que o dobro, né? Então, não teríamos problema. Se você quiser diminuir esse stop, tenta procurar a sua entrada pelo M5, tá? E aí você vai estar colocando seu stop mais perto da tua... Aqui é um suporte que vai virar resistência, você vai estar procurando em M5 uma entrada, né? E o teu stop vai ficar bem menor, tá bom? Tanto aqui para comprar quanto para vender. Ponto de venda, 1,3203. Ponto de compra, 1,3333. Tá bom? O USD-CAD semanal, nossas linhas de resistência e suporte do semanal. Vou para o meu H4, minha linha de tendência de baixa, minha linha de tendência de alta. Vou para o meu H1, as linhas são as mesmas, tá? Vou lá para o meu M15 e vou direcionar o meu, né, orientar vocês com relação às minhas entradas, né? Então, eu marquei aqui este topo e este fundo aqui, para que a gente escape um pouquinho dessa faixa aqui de preço, né, de volatilidade do preço. Tá? Então, para comprar, eu compraria em 1,3375, 1,3375 com um target em 1,3470, 96 pips. Tá? O teu stop, aí é só fazer, deixa eu só ajustar, ok? Se você ficar com um stop muito, eu gosto de trabalhar com 30 pips, tá? 40 também não foge muito, né? Eu faço só, vejo relação risco-retorno, 40 pips, se eu tiver 40 pips, vou buscar duas vezes, né? Então, vale a pena fazer a operação com 30 ou 40, tanto faz. A mesma coisa com relação ao stop, tá, gente? Para vender, 1,3281, e aí eu estaria buscando com um stop mais ou menos de 51 pips, ajustaria para fazer entrada em M5 para diminuir esse stop, estaria buscando 130 pips, alguma coisa assim, tá? Então também é só questão de ajustar. Quando você vê que o teu stop vai ficar muito acima aí dos teus 30, 40 pips, né, 60, 70, eu não me preocupo muito porque eu trabalho com percentual de risco. Tá? Eu não fico muito preocupado com o número de pips, no caso do meu stop, porque tem que ver quanto esse número de pips representa em termos de percentual o risco, né, com relação ao risco da sua conta. Ok? Então não se preocupa muito com isso. Agora, se você se assustar com o tamanho do teu stop loss, se tua conta for uma conta pequena, alguma coisa assim, procure a tua entrada pelo M5, nesses pontos aqui, a tua compra aqui, a tua venda aqui, e você vai ter um stop loss menor, tá joia? Dólar franco suíço, vamos colocar lá no semanal, ajustar um pouquinho. Nossas resistências e suportes do semanal. Vai para o teu H4, ampliar aqui um pouquinho. Tua linha de tendência de baixa,
essa linha de tendência de alta foi um ajuste, ok? Vai para o H1. E na realidade, aquela linha de tendência de alta do H4, deixa eu só ajustar, ela vem daqui de baixo. Ó, então, por isso que ela está, eu puxei daqui, eu vou colocar, na realidade vou até ajustar mesmo agora. Vou para o meu H1 só para verificar minha linha de tendência de alta no H1. É a mesma, tocou aqui, subiu, aqui, e agora ele está batendo e deixou também, tanto no H4 quanto no H1, este suporte aqui. Ó. O preço tem, na ação do preço, né, no Price Action, ele deixou esse suporte e está tocando exatamente na tua linha de tendência de alta do H1 e do H4. Tá? Então aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado para fazer a operação. Vou para o meu M15. Tá? Como ele está tocando no suporte e na linha de tendência de alta do teu M15, se ele perder esse suporte, fizer um pullback, aqui seria um bom ponto de entrada de venda. E 0,9996, teu stop vai ficar bem curto aqui, vai ficar nos 30 pips teu stop, tá bom? Qual o target? 81, 82 pips no primeiro instante. Se perder esse suporte, vai descer mais. E aí, se caso o mercado resolva reverter, eu marquei esse ponto, o topo dele, e marquei esse fundo, tá? Tanto é que eu fiz a venda considerando esse fundo aqui, para que se você não venda e ele volte aqui para dentro do triângulo, você seja estopado. Considere esse topo, né? O famoso pega-trouxa, tá bom? Não vai vender aqui nessa região aqui de novo, porque ele pode ficar oscilando aqui nessa faixa e você sendo estopado o tempo todo. Espere o preço quebrar a tua resistência, ficar um pouquinho acima ali do teu ponto ali, aquele topo, e aqui mais ou menos nessa região, um pouquinho mais alto, você vai procurar uma compra com o primeiro target aí de 40 pips, e rompendo, né, quebrando na realidade essa resistência, ele vai buscar o teu target maior ali, que são 207 pips, no 1.0269. E a mesma coisa aqui, se perder esse suporte, você vai no target maiorzinho lá, né? E 211 pips aproximadamente, 0.9778. Próximo, ouro. Nosso ouro, tá aqui nossas resistências e suportes do semanal, tá? Sempre dá uma olhadinha aqui para os números branquinhos aí, fica mais fácil de você posicionar aí na tua tela, né? Fazer igual, vai no teu H4, linha de tendência de baixa forte, linha de tendência de alta forte, H1, a mesma coisa, certo? Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta são as mesmas, aí cuidado que ele vai ficar aqui nesse pode, se der uma venda, ele vai ficar aqui primeiro procurando a parte de baixo do teu triângulo, tá? Vai para o teu M15, então, para dar uma venda, assim, não com uma margem de segurança, né, para que você não fique sendo estopado, ele deixou este fundo, onde ele tocou uma, duas, três vezes, então aqui a gente considera aqui um suporte forte em M15, então espera perder o suporte da linha de tendência de alta de H1 e de H4, essa linha diagonal, perder esse suporte aqui do M15, faz um pullback, se ele assinalar a venda, você vai vender e vai buscar o teu target de mais ou menos uns 180 pips em 1,274, tá? Obviamente você pode achar, se antecipar, né, a essa entrada, por exemplo, se você achar no M5 ou no M1, né, a tua entrada de venda. O M1 no ouro eu não aconselho muito não. No M5, se você souber onde colocar bem teu stop, você pode até se antecipar e procurar uma venda para o ouro. E no caso da compra, a mesma coisa. Né? No caso da compra, o stop aqui também não está tão longe assim, né? 64 pips para um risco retorno de quanto? De 100 pips. Está dentro do considerável ideal. Eu optaria em, se o preço quebrar essa resistência, fizer um pullback, procura uma entrada melhor aqui no M5, tá? Uma venda melhor aqui no M5 também. Aqui seriam os pontos para dar mais ou menos para orientar vocês a procurarem, né? Seria uma região de compra, região de venda. Então, M5 talvez seria o melhor ponto de entrada. Tá joia? É óbvio, né? Tem que esperar acontecer o movimento para que você faça a tua operação.
GBP Audi, aí o GBP Audi, eu peguei esses GBP Audi, GBP CAD, GBP NZD, que são pares aí que vão dar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de atenção. Então, marquei as nossas resistências e nossos suportes. Aqui tinha uma resistência forte, ao invés de um bounce, ele fez um breakout, quebrou essa resistência, tá? Vai lá no teu H4, deixou para nós aqui uma resistência, né? E deixou aqui nossa linha de tendência de alta, tá bom? Vai para o teu H1, sempre ajustando, a mesma coisa, nossa resistência continua lá, né? E a nossa linha de tendência de alta em H1 mudou um pouquinho, tá passando aqui. Quando você coloca no M15, perdão, você tem uma boa possibilidade de compra, caso ele rompa esse topo aqui, quebrou, fez um pullback, tua entrada em 1.8794, o teu stop vai ficar menorzinho aqui, 42 pips, para um target de 311 pips, certo? Em contrapartida, um pouco mais de cuidado, eu coloquei aqui uma venda, né? Uma orientação de venda, tá? No teu M15 você teria um target aí de 100 pips, mas aí você tem que se preocupar onde você vai colocar teu stop, tá? Então não passam aqui muito de 30 pips. Talvez essa entrada de venda aqui fosse melhor você procurar no M5, mas aí tem que esperar realmente acontecer o movimento do mercado e você buscar dentro do M5, você teria uma linha de tendência de alta, espera quebrar a tua linha de tendência de alta, que é um suporte, fazer um pullback, e você estaria vendendo nessa região, tá? Ou aqui, pelo M5, ok? Ou lá no M15, lembrando que você vai bater numa linha de tendência de alta aqui, mas o que importa é o teu target, né? O target bem amplo, né? 100 pips. E aí você vai colocar, posicionar teu stop melhor, talvez no M5. Target de 100, podendo se estender até 165 pips. Tá joia? GBP-CAD, mesma coisa, tá? As nossas resistências no GBP-CAD, resistências e suportes. Print na tela, vou dar uma parada no vídeo. Tá ok? Marquem lá na telinha de vocês. H4, resistência forte aqui. Opa. Movimentei aqui um pouquinho a minha resistência. Pronto. Aí. Então, resistência forte aqui, tanto a resistência do semanal quanto a resistência do H4. Tá? Tem gente que vai marcar uma linha de tendência de baixa assim, ó. Também não tem problema algum. Não muda muito a nossa análise, não. Tá? Porque os pontos de entrada estão acima. Tá bom? Vou tirar essa linha de tendência de baixa. Temos uma resistência, uma linha de tendência de alta, vai para o H1, mesma coisa, é a mesma resistência. E a linha de tendência de alta está passando aqui. Vai para o teu M15. Compra, fica mais tranquilão. Espera quebra a tua resistência de H1 de H4, tua resistência semanal. O mercado quebrou, preço, fez um pullback, entrou com força compradora, e aí teu target de longo prazo, aproximadamente 441 pips. Por outro lado, né, para vender fica mais complicado? Não fica mais complicado. Né? Eu estou analisando aqui a perda desse suporte, okay, que é do H1 e do H4. Eu tenho aqui um fundinho, então talvez eu tenha que vender aqui um pouquinho até mais baixo que o ponto que eu marquei. E o problema todo é colocar o stop. Tá? Para mim não é problema, gente. Por quê? Eu sempre falo, muita gente enxerga o stop, né, em número de pips e aí fica preocupado. Pô, vou colocar um stop de 80 pips. Então faz uma entrada por M5. Tá? Então aqui seria uma região onde você estaria procurando venda. Mas se você colocar no teu M5 e te der um setup, tá? Para quem já passou aí, já fez o curso com a gente e está aprendendo, você vai procurar um setup de venda no M5 e vai se antecipar. Vou estar vendendo perto do suporte? Sim. E aí, qual a minha resposta para isso? E daí? Se a gente não vender perto do suporte ou não comprar perto da resistência, é o mesmo problema, é o que eu falo sempre, né? A resistência vai continuar resistência e o suporte vai continuar suporte. Então, o mercado não vai movimentar, certo? Então, o que a gente precisa fazer na região de resistência, quando graficamente nós encontramos uma compra? Diminuir um pouquinho o risco.
O máximo que vai acontecer, se ele bater e sentir muito a resistência, você é estopado. Em compensação, se ele quebrar essa resistência, você vai ser contemplado com uma quantidade de pips muito boa. Tá bom? Então, voltando aqui, se der um ponto de compra, você vai ter aproximadamente 450 pips. Para vender, eu estou aqui no meu M15. Se der um... Aqui seria uma boa região para procurar uma venda. Tá? Olha, o meu target primeiro aqui seria 273, 273 pips. Se eu for pelo M5 e encontrar um setup de venda, eu posso até me antecipar. O preço pode bater aqui e voltar? Pode. Tá? Mas antes de bater aqui e voltar, ele já tocou no TP2. Né? Quem faz aí, quem está com a gente na nossa sala sabe o que é o TP2. E aí você já fez um cenário positivo com relação a essa operação aqui neste par. Tá? Então, fique atentos nesses pares GBP-AUD, GBP-CAD e também no GBP-NZD para procurar as suas entradas pelo M5, que pode ser uma excelente estratégia para fazer a operação. Tá bom? Para venda, já falei do target. Tá? GBP-NZD. Lembrando aqui só um pouquinho, eu tenho um target de 264 pips. Se eu for entrar pelo M15 e o meu stop tiver mais ou menos 80, vamos arredondar para 80. 3 vezes 8, 24. 240 pips. Tá? Eu vou ter, meu target vai ser o quê? 3 vezes acima do meu stop. Então, risco, aquela relação risco-benefício fica perfeito, sem problema algum. Tá? GBP-NZD, mesmo problema. Também não é aquela questão de ser problema ou não, né? A mesma análise. Eu tenho as minhas resistências e suportes semanal. Sou chato, né? Mas é isso mesmo. Pode dar um print na tela aí ou parar o vídeo aí de vocês em 22 minutinhos, tá bom? Vai lá para o H4, vamos ver o que a gente tem de bom aqui. Minha linha de tendência de baixa, ela pode estar vindo daqui, sem problema, ó, puxada aqui, ou você colocar aqui uma resistência, também não vai mudar muito a análise. Linha de tendência de baixa em mais de 4, 5 toques, tua linha de tendência de alta em mais de 4, 5, 3, 4, 5 toques. Vai no teu H1, é a mesma linha, ok? Tua linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. M15, M15 para comprar, tá bem mais tranquilo aqui, né? Vocês podem perceber que no GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD, a compra ficou mais fácil de perceber. Target aí 100 pips aproximadamente, meu stop estaria em torno aí de 40, 50 pips, tá? E a mesma coisa, aquela velha máxima, né? Se eu for vender aqui, eu vou ter um stop grande aqui, né? 60 pips. Não tem que se preocupar. 60 pips, o que são 60 pips de stop? Com relação a quanto 60 pips representa do teu em percentual de risco com relação à sua conta. 1%, 0,5%. Então, pense em percentual, ok? Se você colocar 60 pips, eu vou ter um target de 150. Compensa, ok? Faça análise também pelo M5. De repente, para você, pelo M15 fica fácil de você fazer uma compra, teu stop vai ficar na faixa de 30, 40 pips, mas para vender, teu stop vai ficar grande. Então, procure essa venda, de repente, no teu M5. Lembrando-se de procurar o quê? O nosso bom e velho Setup 123 de venda. Né? Nossa estratégia do Setup 123 de venda para fazer a operação pelo M5. Você vai ficar, o que isso facilita? Facilita que você vai ficar com um stop menor. Tá? E mais rapidamente você vai ter o preço tocando no teu TP2, que te deixa mais tranquilo com relação a essa operação. Vou voltar para o M15. Venda aqui, target 150 pips. Target da compra 100 pips. Lembrando que pode ter uma quebra dessa resistência e um rompimento desse suporte. E aí você ampliaria aí teu target. NZD, Jeff. Vamos lá para o Jeff é o franco suíço, tá, gente? Opa! Tenho aqui minhas linhas de resistência e suporte do semanal. Ok? Vou no meu H4. Linha de tendência de baixa, passando aqui para o H4. Linha de tendência de alta, tá clássica aqui, ó. Vai para o H1. São as mesmas linhas, não? Sim, só diminuir um pouquinho a tela. Ó, linha de tendência de baixa. Quiser fazer ajuste, faz, ó.
mas não tem tanta necessidade, não sejam tão rigorosos. Lembrando que as resistências e suportes, tanto horizontais quanto diagonais, tá? Eles são áreas aproximadas. Deixei alguns pontinhos lá para trás. Não quer dizer que você está errado, né? Que você errou, tentando colocar a tua resistência de suporte muito assim num ponto exato. Não existe ponto exato, tá? Com relação à resistência e suporte. Existe, né? Por isso que nós chamamos áreas, né? Regiões, zonas de resistência e suporte. Tá? Vai para o teu M15 lá, para o teu M15, tá bem mais fácil do que nos dois sentidos, né? Tanto comprar quanto vender. Talvez comprar fique mais interessante, né? Fique mais com uma leitura mais fácil, porque você tem a resistência do teu semanal. Então, se o preço quebrar a tua resistência do H1 e do H4, que é essa linha de tendência de baixa, quebra pelo M15, faz um pullback, começa a ganhar força compradora e teremos aí um target bom, né? Um target de aproximadamente 150, vamos regular 150 pips. Para vender, tá difícil? Não, para vender também não tá difícil, não. Né? Lembrando que ele deixou esses fundos aqui, então se você fizer uma venda um pouquinho mais abaixo, ele fica melhor. Quantos pips de stop? 20 pips de stop para vender e aproximadamente 20, 25 pips para comprar. Eu colocaria 25 pips de stop para comprar e para vender. Tá? Target aí de para venda, vou colocar um pouquinho mais abaixo que esse fundo, tá, gente? Ó, então eu teria aqui uma entrada para 100 pips. Olha, se eu estou com 25 pips de stop, 100 pips são 4 vezes mais o retorno, vale a pena. Tá ok? Então, ponto de venda, ponto de compra. E NZD-CAD, semanal, nossas linhas de resistência e suporte, aí do semanal. Veja só que ele tocou aqui na resistência do semanal, ao invés dele quebrar tanto aqui, aqui, aqui e aqui, ele fez um bounce. Tá? Vai para o teu H4, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. No H1, ó, a tua linha de tendência de baixa, ó, a tua linha de tendência de alta, é a mesma, ok? Mesmo que você mude um pouquinho aqui, a tua linha de tendência de alta no H1, também pode fazer isso, sem problema algum, ó. Tá? Então, mas vai para o teu M15, para comprar, eu marquei esse topo aqui, tá? Porque ele já fez esse movimento anteriormente. Se ele ganhar força compradora, espere ele quebrar a tua linha de tendência de alta, quebrar este topo aqui, fazer um pullback, ele vai ganhar força compradora, tá? Você aumenta a tua chance. Quando você espera graficamente, enxerga graficamente essa movimentação, você faz a tua compra com um target de 44 pips. Ah, mas é muito pouco, né? Sem problema, né? E se ele quebrar essa resistência, o teu target de 40 e poucos pips, 44, passa a ser de 358. Certo? Para vender, também, né? Espera ele perder esse suporte aqui do H1 da H4, então no M15, claro, mas vai perder, se perder no M15, né? Graficamente vai perder do H1 e do H4. Perde o suporte do M15, o H1 do H4, faz um pullback, ponto de venda um pouquinho mais abaixo que esse fundo aqui, tá, gente? Então, mais ou menos nessa região, qual o target? 117 pips. Stop aqui, dá para colocar um stop, tanto para comprar quanto para vender, o stop de 35 pips é aconselhável aqui. NZD-CAD. NZD-JPY vai para o teu semanal, vamos colocar lá no semanal, resistências e suportes, perfeito? H4, linha de tendência de alta está clássica, a linha de tendência de baixa, na realidade, isso aqui eu estou marcando como se fosse uma retração do preço. Mas provavelmente isso aqui vai ser a linha de tendência de baixa do H1. Linha de tendência de baixa do H1. Linha de tendência de alta do H1 e de alta do H4. Vai para o teu M15, ó, não fica tão difícil observar. Lembrando que o mercado, 3 passos da nossa chave de sucesso, né? Parece uma coisa assim meio de marketeiro,
Mas não é, né? A chave do sucesso nada mais é do que esses três simples passos para você ter as suas operações no médio e no longo prazo indo a teu favor e fazendo a tua conta é, crescer devagar, sem pressa, né? Então, quais seriam? Primeiro, entender o comportamento do mercado. Então, eu estou olhando para cá entender o que do mercado, o comportamento. Eu tenho uma resistência do H1 e do H4, eu espero quebrar essa resistência, espero também quebrar essa resistência aqui do semanal e eu marquei esse topo aqui. Tá? Então, se ele ficar aqui acima, de você achar um setup, tá? De compra aqui, perfeito. Ó. Eu vou ter um target muito bom no médio e longo prazo, tá? 183 pips. E para vender, mesma coisa, tá? Espera-se a perda desse suporte aqui do H1, do H4 e do M15. Ele deixou esse fundo para trás, mas está muito afastado, tá? Então não considera não, tem que considerar o que está mais perto aqui, ó. Então, espera quebrar, entrou numa boa região de venda, é porque ele considerou essa região do semanal, ao invés de um breakout, ok? Um bounce. Então, ele está voltando aqui com um target de 131 pips. Ok? Só fazer um comentário, né? 31 minutos de gravação, comentário que eu estou vendo muitos vídeos aí na internet, não cito o nome e também não estou fazendo nenhum tipo de julgamento com relação a isso. Sobre operar ou não operar no day trade, scalp, né? Que muita gente perde, 90% das pessoas perdem dinheiro no day trade, né? Gente, é que 90% das pessoas que perdem dinheiro do day trade, na realidade, não tem uma estratégia bem definida, tá? Operar fazendo scalp e day trade não é o fim do mundo. Na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, 90% dos traders perdem dinheiro no day trade. Não, como é que eles operam? Como é que é a gestão de risco? Então, antes de fazermos um pré-julgamento de quem perde ou quem ganha, a gente tem que entender o que eles estão fazendo, certo? De errado, né? E ver o que a gente pode melhorar para que nós nos o erro deles pode nos mudar e pode nos transformar para que a gente seja mais comece a acertar mais, né? Fazer operações melhores aí no scalping e no day trade. Tudo se baseia em gestão de risco, né? Eu posso fazer operações no day trade e como as nossas operações, a minha estratégia, né, a estratégia que fraciona o lote, então eu posso ter lá o meu TP2 sendo atingido, o mercado voltar contra mim, mas de 3 operações que eu fiz, uma operação, perdão, que eu dividi em 3 partes e peguei 2 de lucro, mesmo que a terceira volte contra mim, eu já fiz um cenário positivo. Tá? Então a gente não pode ficar julgando e generalizando, né? A chave do sucesso da estratégia que eu uso, que já funciona há mais de 20 anos, é sempre, não muda, são os 3 grandes passos. Né? Primeiro, entender o comportamento do mercado através do setup 1, 2, 3. Tá? Segundo, a tua gestão de risco. Então, todo mundo aí recebe um gestor de risco que calcula para você isso. Então, falar que o scalp no day trade 90% perde dinheiro, não é bem assim. Talvez os 90% que perdem dinheiro é porque acabam não escolhendo o par adequado para fazer as operações. Lembre-se que a gente precisa qualificar os pares. Os pares que têm volatilidade, a gente já joga para o canto esquerdo do monitor. Os pares que estão sem volatilidade, joga para o lado direito do monitor. Então, primeiro, vai lá, escolhe, qualifica, né, o par direitinho, e aí vai procurar, vai tentar fazer as operações aí direitinho, sem problema. E o terceiro passo é o mindset, né? Não valorizar muito o stop. A gente tem mania de valorizar, né, as coisas ruins dos outros, né? A pessoa fez 1000 coisas boas, fez uma coisa ruim, não presta. Não é assim. No mercado financeiro é a mesma coisa. Tomei um stop, vou reavaliar, né, ver o que aconteceu. Às vezes você toma um stop fazendo tudo correto, tá? Então, a gestão de risco é importante nesse caso. E o teu mindset também. Hoje se fala muito agora, né? Está se falando muito sobre atitude mental. Então, parem de valorizar o stop. Pense em respirar, reavaliar
e procurar uma nova entrada, né? Não precisa ser imediatamente naquele momento que você foi estupado, agora eu vou entrar no módulo revenge, né? Um módulo de vingança. Aí, na hora que você entra no módulo vingança, aí você perde mais ainda, tá bom? Então, entra com calma, reavalia, importantíssimo. Vou tocar nesse assunto de novo. 3 passos. Entender o mercado. Segundo, gestão de risco. E terceiro, mindset. Como que você se comporta após o stop loss? Então, quando você usa a palavra assim, tomei um stop loss monstro, é porque você fez 2 coisas erradas. Você não entendeu o comportamento do mercado, você não gerenciou, você não posicionou perfeitamente o teu stop e o teu risco estava muito alto. Então, ao falar assim, tomei um stop violento, tomei um stop monstro, é porque você se perdeu para fazer a tua análise e para seguir os 3 passos. Porque vou falar um termo assim meio, é admissível, né? Nós somos passíveis de erro, mas é inadmissível que você trabalhar aqui no mercado de investimento, você deixe muito a sua emoção falar mais alto, tá? Aí que entra o mindset, a pessoa precisa estar preparada. Isso aqui não é um cassino, né? Cassino a emoção toma conta mesmo. Isso aqui, o mercado de Forex, ele é um mercado que, se você entende e você gerencia, não é um mercado tão emocional assim. Ele não pode ser tão emocional, tá? Valorize, não fica valorizando muito os teus stops. Reavalie, faça uma nova entrada e, principalmente, gente, posição de médio e longo prazo, você vai ter sempre, tua conta vai estar sempre crescendo. Venha crise atrás de crise, o que for, nós estamos fazendo análise técnica com gestão de risco, tá? Você pode estar posicionado e tomar um stop, normal. Houve um evento fundamental e você foi estopado. Tá, e daí? Não tem problema. Quanto de stop? 0,5% da tua conta? 1%? Quebrou a sua conta? Não, não quebrou. Então o evento não mudou nada, tá? Continuou a nível da tua conta está crescendo, tá? A nível de você está tendo uma performance muito boa na sua conta, não mudou nada o evento. Então não é evento de 2008 do famoso subprime, né? Porque quem que não passou por isso, tá? Não, todo mundo passou por isso, tá? Uns ganharam muito dinheiro e outros perderam bastante dinheiro. Agora a gente está avaliando o mercado assim, por quem perdeu muito dinheiro. Mas por que perdeu muito dinheiro? Porque eles não usavam, não estavam usando o quê? A parada de perda, né? O stop loss. Tá joia? Grande abraço para vocês, ótima semana. 37 minutos, 37 e 49. Estamos parando aí nossa gravação. Aqui é o trader Alexandre Viana, do canal Setup 123FX. Nós estamos aí com a nossa página na internet, www.setup123fx.com, tá? Entre em contato, se vocês quiserem informações sobre entender nosso jeito de analisar o mercado. Temos salas de operação ao vivo, segunda e quarta, meia hora após a abertura do mercado de Londres, aqui no horário brasileiro, 5h30 da manhã. E terça e quinta na abertura do mercado americano, 9 horas da manhã. Tá bom? Grande abraço, até mais!